Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Márcio Faria da Silva, a defesa vai fazer contradito? A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazer a contradita, me reportando aos termos já conhecidos pelo juízo. De igual forma, faço remissíveis as mesmas razões para ficar registrada a contradita, mas escolher mesmo assim o compromisso. Senhor Márcio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Senhor Márcio, consta que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Isso, sim, senhor. Através desse acordo, o senhor assumiu o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça? Exato. Então, senhor Márcio, eu vou lhe advertir, como na condição de testemunha e de colaborador, que o senhor tem o dever de dizer apenas a verdade, só a verdade é que interessa à justiça. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um crime equivalente aí de falso testemunho e o senhor perde seu acordo, certo? Certo, doutor. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Senhor Márcio, o senhor podia relatar brevemente quais foram as funções que o senhor ocupou a partir de 2002 na Odebrecht? Doutora, eu fui diretor superintendente de 2002 até aproximadamente 2008, uma rápida passagem como vice-presidente executivo da Odebrecht Engenharia Industrial e a partir de 2009, líder empresarial desta mesma divisão da consultora. E quem eram seus superiores? Marcelo Odebrecht. E qual era a sua relação com Rogério Santos? Rogério era meu liderado. E o Grupo Odebrecht participava de procedimentos de contratação de obras da Petrobras? Sim, senhora. O senhor pode dizer se havia reuniões entre os executivos das empresas que pretendiam contratações da Petrobras para distribuir e discutir a definição de obras da empresa, combinando resultados de licitações? Sim, senhora. Não somente o resultado, como também proposta de cobertura. E em que período isso ocorreu? Doutor, isso ocorreu quando a Petrobras anunciou um plano de investimento mais agressivo, notadamente 2004 até aproximadamente 2011. E que empresas integravam esse grupo formador de cartel? Doutora, entre as empresas tinha as empresas de infraestrutura que não ingressaram ao mesmo tempo, porque esse grupo começou reduzido até chegar em 16, e no final esse grupo era composto pela Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, UTC, Skanska, Promon, Engevix, já estou em 8. Mas não é necessário IESA, determinar todas. Galvão, Queiroz Galvão, e fechou o número de 16 empresas, que isso pode ser inclusive ratificado, que eu tenho um anexo sobre isso no meu acordo com o Ministério Público. Certo. E era o senhor que representava os interesses da Odebrecht nessas reuniões? Eu participei mais ativamente no período mais inicial e depois eu como que deleguei isso para um liderado meu. Quem era esse Renato liderado? Rodrigues passou basicamente nas obras do Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. E o senhor podia brevemente dizer o que ocorria nessas reuniões? Nessa reunião tinha vamos chamar assim, um quadro de oportunidades onde cada empresa se posicionava ou isoladamente ou em consórcio e definia suas prioridades. Uma vez que se acordava essas prioridades, essa empresa ou consórcio passava a ter uma dedicação maior no estudo da proposta para ver se saía vencedor ou não. Em alguns casos não teve, porque tinha, vamos chamar assim, alguns outsiders, mas via de regra isso aconteceu e as empresas foram contempladas. E qual era a periodicidade dessas reuniões? Depende do programa de investimento, às vezes mensal, quando você tinha um período maior, sem oportunidade, não tinha-se uma regra definida. Era de acordo com as oportunidades. Mas aproximando-se licitações quando você tinha algumas elas se intensificavam? Ou licitações previstas em execução ou um plano de investimento colocado pela Petrobras, que era público. E quantas foram essas reuniões? O senhor pode estimar de quantas o senhor participou? Doutora, eu participei bem ativamente das reuniões até 2010, por aí, uma média
uma vez a cada 2 meses, às vezes a cada mês, às vezes 3 meses, mas eu diria em torno disso. 6 reuniões anuais, eu acho que seria um número razoável. E aonde elas aconteciam? Elas aconteciam muito na UTC, ou em local que ela organizava, algumas já teve reunião na Queiroz Galvão, no Rio de Janeiro, basicamente, na Andrade Gutierrez algumas vezes, na Camargo, mas mais concentrado na UTC, ou em São Paulo ou no Rio. Pois não. E o funcionamento desse cartel envolvia pagamento de propina a agentes públicos? Doutora, na reunião de cartel não se tocava esse assunto. Você simplesmente concentrava nas oportunidades, embora todo mundo soubesse disso, mas era um assunto que não era discutido nesse ambiente. E era discutido em algum momento? Eu acho que era discutido uma vez formalizado o consórcio, nos nossos casos, por exemplo, consórcio Compar. Era nós, o AS e o TC. Aí, a nível desse consórcio, a gente discutia. No caso, o Renest, nós e o AS. Nesse consórcio, se discutia. E mais especificamente os contratos da Petrobras com a sua área, que é o Debrecht Engenharia Industrial. Elas envolveram pagamento de propina para os diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque, para o gerente Pedro Barusco? Sim, senhora. No caso, Pedro Barusco, que Renato Duque era uma coisa só. Quem cuidava disso, o interlocutor era Pedro Barusco. Então, o senhor está referindo que isso no âmbito da diretoria de serviços. Havia, então, pagamentos para Renato Duque e Pedro Barusco, mas... O Pedro Barusco era o interlocutor, ele trazia as demandas normalmente através do Rogério e eu autorizava o pagamento. Em termos de colaboração número 4, que está juntado... em termos de colaboração número 5, 7 e 9... o senhor relata pagamento de propina a Pedro Barusco e que uma parte era destinada à casa e uma parte ao partido. O senhor podia explicar? Doutora, via de regra, quando os pagamentos eram destinados à diretoria de serviço, a gente pagava ao Pedro Barusco e ele dizia, inclusive, eu vi em alguns acordos dele, e na época ele já mencionava, que a metade desse dinheiro era porque eles chamavam de casa, provavelmente ele e outros executivos, e o restante, normalmente ele falava em 50-50, era destinado ao Partido dos Trabalhadores. E como era feita a solicitação de propina no âmbito da diretoria de serviços? Uma vez conquistado o contrato, ou mesmo pré-assinatura, definia-se um valor. No nosso caso, os consórcios que eu participei através da minha área, a gente não seguia percentual, a gente seguia valor fixo, determinava para o Pedro Barusco, o Rogério levava para ele o valor, como seria pago ao longo do tempo, e normalmente isso era pago em efetivo no Rio de Janeiro contra apresentação de senha ou em contas indicadas por ele no exterior. No caso de Pedro Barusco. Pedro Barusco. Quem efetuava esses pagamentos? Era o setor de operações estruturadas? Sim, senhora. Através de que pessoas? Olha, doutora, uma vez que eu aprovava o programa de um determinado valor, eu não acompanhava mais. Porque eu aprovava, por exemplo, no caso, está um exemplo aqui, que a senhora mesmo falou aí, refinaria aqui do Paraná, consórcio Compar, 15 milhões para a diretoria de serviço. Eu aprovava esse programa e, a partir daí, o acompanhamento, o meu financeiro se relacionava com o pessoal de operação estruturada e fazia chegar a eles ou a demanda de pagamento no Rio de Janeiro em efetivo, ou ele mandava as contas que ele encaminhava para integrantes do Departamento de Operação Estruturada. Quem era o seu financeiro? César Rocha. Ele que encaminhava a solicitação ao setor de Ele operações simplesmente estruturadas? encaminhava, ele não definia nada, mas a partir da aprovação do programa, ele simplesmente era um entregador, vamos dizer assim, de locais de pagamento e senha definido normalmente pelo beneficiário. E a função de Ubiraci? O Ubiraci, eu nunca tive relacionamento assim com ele, mas ele era o cara que coordenava os programas. Uma vez aprovava os programas, ele só dava seguimento para o Departamento de Operação Estruturada, ou com a minha aprovação, ou de outro líder, quando fosse o caso, em outras áreas.
E no caso da diretoria de abastecimento, havia pagamento de propina para o Sim, diretor senhora. Paulo Roberto Costa? Havia. Isso foi dividido em 2 etapas. Uma etapa que era muito mais ligada ao falecido deputado Janene, e tudo leva a crer que ele realmente era o grande beneficiário, era o partido, através do Janene. Depois que ele adoeceu e faleceu, ele foi substituído pelo Alberto Youssef, e nesse caso tinha uma divisão, vamos chamar assim. Parte ia para o partido, através do Youssef, e parte ia diretamente para o Paulo Roberto. Eu cheguei a negociar isso. O senhor negociava diretamente com o Alberto Youssef? Não, com Paulo Roberto Costa. Depois de acertado, às vezes falava com o Youssef, mas na maioria dos contratos, por coincidência, quem pagou ou ficou de pagar aos políticos foi o consorciado. No caso da Repar, a UTC ficou de pagar e o consórcio encaminhou o dinheiro para que ela pagasse ao Partido Progressista. E nós pagamos, no caso, a diretoria de serviço. E dentro da divisão casa e partido? Para Pedro Barusco, sim. Na diretoria de abastecimento, ele não fazia essa divisão explícita entre Paulo Roberto e Partido Progressista. Não tinha. Na outra era muito mais claro e incisivo isso. E por que se pagava propina? Qual que era o ganho do seu setor, da área que o senhor coordenava? Doutora, esse assunto, quando assumiu essa nova diretoria, a partir de 2003 em diante, nem todos assumiram, isso acabou ficando uma prática na Petrobras. E todo mundo, via de regra, pagava. E benefício, eu diria que altamente questionável, porque você não conseguia influenciar o meu pessoal operacional, não discutia preço com esses diretores, nem diretor executivo, era uma questão da área técnica, ou seja, você não tinha essa contrapartida de, vou pagar X, põe X no contrato, esqueça. Era outra equipe que discutia isso, era a equipe técnica de cada projeto da Petrobras. E esse pagamento era sistemático em todos os contratos? Via de regra, sim. Alguns não, mas via de regra. Na área de abastecimento, na quase totalidade. Outras áreas, casos sim, casos não. Eu vou indicar aqui alguns contratos referidos nessa ação penal e pediria ao senhor... O senhor já fez esclarecimentos com relação à refinaria Repar, o consórcio Compar, né, Sim, com a OAS e com a UTC. Isso. E o senhor já explicou a forma de distribuição. Pagamos recursos indevidos. Pagamos propina, porque não foi nada para a campanha. No caso da Odebrecht, então, o pagamento foi direcionado Nós pagamos com para a consórcio. diretoria de serviço, através do Pedro Barusco, que dizia que ele representava o Partido dos Trabalhadores, e era 50% casa, 50% partido. E no caso do Partido Progressista, foi pago pela UTC, deveria ter sido pago pela UTC, para o falecido deputado Janene. No caso da Renest, o consórcio Refinaria Abreu e Lima, depois denominado consórcio Terraplanagem, composto pela Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Galvão Engenharia. Houve pagamento de propina? Doutora, esse contrato era da área de infraestrutura, porque era terraplanagem, não era escopo da industrial. Certo. Eu não sei se foi pago. Em relação ao consórcio Terraplanagem Comperge, também... Idem, também era uma obra de outra, não era da minha divisão. O consórcio Odebei era da sua área? Não era da minha área, também não era meu. E o Gasduc? Gasduc era de minha área. E no que se refere ao Gasduc, 3, pacote 1, TAG, essa subsidiária da Petrobras, com o consórcio Odetec, que é composto pela Odebrecht e Tequinte. Houve pagamento de propina? Houve, sim, senhora. O senhor pode esclarecer? Nós pagamos para um intermediário que dizia representar a área de gás e energia, que naquela oportunidade era comandado pela doutora Graça Foster. Eu não sei se ele tinha relação com ela. Nós pagamos ao senhor Langstrassen o valor de 8 mil. José Roberto Langstrassen, era conhecido como Lang. Ele se mostrou muito eficaz, porque os contratos da Petrobras, normalmente, eram muito demorados,
a negociação das equipes técnicas e tudo. E esse contrato saiu de uma maneira bem rápida para os padrões da Petrobras. Nós pagamos para ele e também pagamos para a diretoria de serviço, que embora não tivesse uma vinculação direta, o Dr. Barusco disse que iria influenciar, que tinha compromisso com o partido, e nós pagamos também, com contrapartida zero. Inclusive, em algum depoimento eu disse que foi um verdadeiro pedágio. Mas nós pagamos. Pagamos 8 milhões para o Pedro Barusco e 8 milhões para o Langstrasse, que eu não sei o destino que ele deu, dentro da diretoria de Gás e Energia. Com relação à construção de plataformas P59 e P60, Sim, senhora. também houve pagamento de propina? Houve um pagamento. Isso era um consórcio entre Odebrecht, Queiroz Galvão e o TC, liderança nossa. O que ficou acordado é que cada empresa pagaria 16 milhões de reais ao Pedro Barusco. Nós pagamos a nossa parte e enviamos através do consórcio. O consórcio enviou esses recursos para que o TC Queiroz Galvão também pagasse ao Barusco. Nós pagamos a nossa parte. Acredito que eles também tenham pago. Sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Tem perguntas. Os defensores têm perguntas? Senhor Márcio, boa tarde. Boa tarde. Como é que foi a sua decisão para celebrar esse acordo de colaboração premiada com o Ministério Público? Foi voluntária? Uma decisão voluntária e pessoal. Não foi imposto por ninguém ao senhor? Isso? Absolutamente. Então é coincidência que todos os diretores da Odebrecht tenham feito isso ao mesmo tempo? Tem que perguntar para cada um. Perfeito. O senhor continua trabalhando na Odebrecht? Não, senhor. Eu me afastei quando da decretação de minha prisão preventiva em junho de 2015. E como é que se dá a sua subsistência hoje em dia? O senhor vive do quê? Eu vivo do que eu acumulei ao longo do tempo. O senhor não recebe nada do Odebrecht? Recebo. Sob que justificativa? Decisão dela me pagar. Mas depois que o senhor fez o acordo de colaboração premiada, ela continua pagando ao senhor, é isso? Continua me pagando. O senhor pode declinar o valor e a periodicidade? Ela me paga. Olha, isso aí eu acho que é um assunto que você vai ver isso no meu imposto de renda. Excelência, eu acho que a testemunha Eu acho que prestou pedir pro senhor compromisso. declinar e informar. Posso? É que só para esclarecer a relevância da pergunta, eu quero aferir a legalidade do acordo de colaboração premiada que foi celebrado. Se Vossa Excelência for indeferir, não há problema. Eu só queria consignar as razões da minha pergunta. Então eu vou indeferir, doutor, porque não Então, vejo tá bem. pertinência a uma Sem coisa problema que é feita algum. pela empresa e uma coisa que é Não, feita no acordo. sem problema, eu só queria justificar a pertinência da minha pergunta. Sobre o cartel, havia uma estrutura nesse cartel? O que convocava essas reuniões a que o senhor fez referência? Olha, não tinha uma como eu disse para a doutora ali, não existia uma estrutura. Existia um encontro das empresas. Mas o que convocava as reuniões? O senhor sabe dizer? Ou era esporadicamente eventualmente o outro? Eu lembro que Ricardo às vezes convocava, mas não, às vezes uma empresa que estava interessada num projeto, que estava na praça, ou para sair, ela se interessava, não existia uma regra para isso. Não, eventualmente qualquer uma delas poderia convocar a reunião. Tá bem, não tenho mais perguntas. Obrigado, senhor. Outros defensores? Defesa de Antônio Palocci. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor conhecia o ex-ministro Antônio Palocci? Ou o senhor o conheceu? Pela mídia. Pela mídia. Pessoalmente, o senhor nunca teve Não, contato nunca com ele? estive com ele. Em relação aos fatos que são tratados aqui no bojo desse processo, senhor Márcio, o senhor poderia esclarecer ao juízo se o senhor sabe se o ministro Antônio Palocci interveio junto à direção da Odebrecht, junto a algum executivo, junto ao Marcelo, para que houvesse a aquisição de um terreno para o Instituto Lula? Olha, a agenda da Odebrecht com o ex-ministro Palocci era de Marcelo Odebrecht. Ou seja, o senhor não pode afirmar. Não sei. Não pode responder essa não, indagação. eu não sei. Sem mais perguntas, excelência. Outros defensores têm indagações? Boa tarde, senhor Márcio. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só para eu poder compreender melhor, o senhor respondendo a perguntas da doutora procuradora, disse que quando a contratação se dava no âmbito de um consórcio,
os pagamentos de eventuais vantagens devidas se dava no consórcio? Não. O consórcio encaminhava esse dinheiro para as empresas e cada uma processava a sua maneira. Certo. E dentro do consórcio, como é que isso era contabilizado? Você fazia uma distribuição para as empresas. Certo. Então, na verdade, esse valor provinha de uma distribuição no âmbito do consórcio em relação ao lucro que o consórcio estava tendo. Lucro ou prejuízo. Você tinha um compromisso no pagamento dessas propinas, aí dentro do cronograma acertado com esses agentes públicos ou emissários desses agentes públicos, o consórcio distribuía aquele valor e as empresas tinham o compromisso de pagar, cada um dentro do seu procedimento. Certo. Esses valores, então, não saíam da Petrobras. Não, a Petrobras pagava o consórcio. Certo. Mas aí era aquilo que tinha do resultado do consórcio. A Petrobras não tinha como encaminhar o dinheiro diretamente ou para as pessoas ou para a empresa. Ela encaminhava, a fatura era emitida, o prestador de serviço era o consórcio. Então, o consórcio recebia e distribuía para as empresas. Certo. O consórcio não distribuía as propinas. Então, saía do resultado do consórcio. Saía dos faturamentos do contrato. Certo. Se eu entendi bem, o senhor disse aqui com relação a preço que essas negociações não acrescentavam nada do contrato em termos de preço? Não, você tinha negociações. Uma vez apresentada a proposta e você estava em primeiro lugar, ou a Petrobras aceitava aquele preço, ou discutia para chegar dentro de um valor de redução, dentro de uma área técnica da Petrobras com o pessoal técnico do contrato. Certo. Dando lucro ou prejuízo, você pagava. Certo. E dentro da Petrobras, era seguido aquele balizamento que a Petrobras praticava em relação aos contratos? Os preços da Petrobras, a gente nem sempre tinha acesso. Certo. Mas ficava dentro da faixa. Você tinha que negociar até ficar dentro da faixa estabelecida por ela. Certo. Havia uma negociação, então. Uma negociação em alguns casos. Certo. E o senhor mencionou também que houve situações de contrapartida zero. É isso? Porque o que se instalou na Petrobras, depois que você passou a ter esse domínio político dos partidos na Petrobras, isso, via de regra, isso virou uma normalidade, vamos chamar assim. Uma coisa que não era uma prática comum, virou uma normalidade. Esses consórcios dos quais a Odebrecht participavam eram auditados? Ou você auditava no consórcio ou na empresa, nos dois casos. Mas havia sempre auditoria? Sempre auditoria. Na Petrobras, o senhor sabe se tinha também auditorias? Não, desconheço. O senhor não conhece o sistema interno da Petrobras, sistemas de controle interno, externo? Não conheço. Ok, eram essas as perguntas. Obrigado. Okay. Algum defensor tem perguntas? Esclarecimentos muito breves do juízo. O senhor sabe, nesses acertos de vantagem indevida entre a Odebrecht e a diretoria de serviços, o senhor sabe como era feito o repasse para a parte do partido? Doutor, não. O que ele dizia é que encaminhava o que não era parte casa, ele encaminhava para o partido. Agora, a maneira ele nunca disse para a gente. E o senhor sabe as pessoas que tratavam disso? Normalmente era dito que o tesoureiro do partido. O senhor teve contato pessoal direto com o senhor João Vacari? Conheço o João Vacari em pouquíssimas oportunidades, mas os pagamentos, via de regra, eram feitos através do Barusco. Ele que ficava de caminhar. O senhor chegou a tratar desse assunto de acerto de vantagem devida com o senhor Vacari? Não, com ele não. Com alguém do partido? Também não. Os pagamentos que eram feitos por esse departamento de operações estruturadas eram feitos por meio de codinomes dos beneficiários? Normalmente tinha o codinome, doutor. E quem definia esses codinomes? Olha, não tinha uma regra muito clara para eu defini alguns, outros eu fiquei sabendo depois. Como que era identificado, por exemplo, o Pedro Barusco? Pedro Barusco, morcego. E o Renato Duque? O Renato Duque não tinha, porque a gente pagava para um morcego. O João Vacari tinha algum codinome?
que eu saiba, acredito que sim, mas não proveniente da minha área, eu não sei. E o Paulo Costa? Paulo Costa tinha Prisma? Prisma. E o Alberto Youssef tinha? Acho que era primo, mas normalmente, só para esclarecer, no caso dele, um pagamento que foi feito para ele na obra da Renesse, por exemplo, foi feito pelo sócio, o Aécia que fez. No caso da Repar, que era o Janene, quem pagou foi o TC. Então a gente pagou um pedaço em outro contrato, que se não me engano era o Pipe Rec. Mas acho que era primo o apelido dele. E o Janine tinha algum? Não. Então tá bom. Não é só esclarecimento. Pode interromper.